Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Brux, sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional aos domingos, vou trazer para vocês mais as ações para ficar de olho essa semana, onde eu trago os principais destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nessa. Lembro, né, que são informações do mercado e também do nosso setor de análise. Começando com a economia, semana bastante agitada, tanto aqui quanto lá fora. Nós tivemos a divulgação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA 15 aqui no Brasil, que teve deflação, uma queda de 0,59% em maio, na comparação mensal. Veio até abaixo da expectativa, que era uma queda de 0,48%. Essa foi a menor variação mensal desde o início do Plano Real em 94. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 0,35, bem baixa, né? E em 12 meses, 1,96. Então a gente segue com aquele cenário da inflação ainda sem incomodar. Tivemos também dados de emprego e desemprego. O mercado de trabalho brasileiro fechou 860 mil empregos com carteira assinada em abril, de acordo com os dados do CAGED. Esse foi o resultado de 598 mil admissões e 1.459 demissões ao longo do último mês, né? Nós tivemos um aumento de 17,2% nas demissões e uma baixa de 56,5% nas admissões comparando ano contra ano. Já mostra o efeito do coronavírus pegando o mercado de trabalho brasileiro e lembrando que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,6% no mês encerrado em abril. O número até veio um pouco melhor do que o esperado, o mercado estava esperando o desemprego aí acima de 13%. Nós tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2020, que caiu 1,5% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. O resultado vem em linha com o esperado e na comparação com o igual período do ano passado, né, com o primeiro trimestre de 2019, a queda foi de 0,3%. Já nos Estados Unidos, nós tivemos o PIB caindo mais do que o esperado. Anualizando, nós tivemos uma queda de 5% no primeiro trimestre desse ano. Esse foi o pior desempenho da economia americana desde 2008 e foi também a primeira queda trimestral do PIB desde o primeiro trimestre de 2014, quando o PIB americano caiu 1,1%. O que esperar na próxima semana? Aqui no Brasil, o principal destaque são os indicadores de produção industrial. No cenário internacional, os destaques serão os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos e na zona do euro e também a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 6,36%, no ano acumula uma baixa de 24,42%, S&P nos Estados Unidos subiu 3%, no ano cai 5,77%, o dólar mais uma semana de baixa, que é o 3,73%, e no ano sobe 31,72%. Principais destaques de baixa: Alliance Sonai caiu 4,10%, Azul 3,51%, Enalta 2,4%, Multipla 2,35% e Smiles 2,34%. As aéreas reagiram mal de uma forma geral ao anúncio de recuperação judicial nos Estados Unidos da Latam, né? Aqui no Brasil, a Latam tem conversado com o governo para uma saída, né? E Gol e Azul, que possuem capital aberto aqui no Brasil, a Latam não tem mais. Quando era a TAM, né, foi fechado o capital pela Latam, já avisaram que vão acessar os recursos aí ofertados pelo BNDES. O setor ainda segue com uma situação bastante complicada. Dos shopping centers, né, pessoal, os principais grupos, Iguatemi, Multiplan, BR Malls, Alliance Sonai, vêm anunciando reaberturas de shoppings, porém, alguns desses shoppings que já reabriram, o movimento está até abaixo do que o esperado, até que seria normal aí nesse primeiro momento. Principais destaques de alta: Priner, que é uma novata aí da Bolsa, subiu 31,5%, CSU Card System 31,2%, Usiminas 33,2%, Marisa 29,6%, 96%, e Burger King subiu 28%. Né? Nós tivemos várias empresas do setor de siderurgia e mineração puxando bem, isso porque na semana passada os preços de minério de ferro no mercado futuro chinês subiram muito forte, chegaram a ultrapassar a barreira de $100, né? E de acordo aí com a plataforma especializada MySteel, os estoques importados de minério de ferro nos 45 principais portos da China caíram para a nova mínima desde outubro de 2016. Então, estoques em baixa, a demanda continua aquecida no mercado de minério. Nós temos aqui ações
ficando ex-proventos. Eu coloquei a Telefônica, né, pessoal, porque muita gente tem em função da questão do pagamento de dividendos, mas ela ficou ex-proventos no dia 29, tá? Eles anunciaram no dia 28 e já ficou ex-proventos no dia 29. Vai pagar para a Vi24 R$ 1,34, juros sobre capital próprio no dia 9 de dezembro. E a Cosan fica ex-proventos no dia 4, pagamento dia 15/6, vai pagar R$ 1,49. Lembrando, né, falando um pouco a respeito da Cosan, que a Comgás, que é uma das controladas, ela tem ainda ações em bolsa, mas com um float bem reduzido, anunciou um resultado bastante positivo. Receita líquida subiu 12%, chegou a 2,3 bilhões, e o lucro líquido aumentou quase 90%, chegando a 379 milhões. A Comgás, que sempre foi uma boa pagadora de dividendos, né? Lembrando que eu vou deixar depois para vocês aqui na parte dos relatórios grátis. A gente tem esse relatório aqui, né, do coronavírus e os resultados das companhias. A gente está fazendo um resumão dos principais resultados. Vão ter mais de 130 ou 140 resultados aí resumidos para vocês darem uma olhada. Deixa eu só voltar aqui. Então, falando em resultados, dia 4 nós temos Randon divulgando resultados e dia 8 Vulcabras, Lynx e Positivo Tecnologia. Nós tivemos duas empresas que postergaram o anúncio nessa última semana. Oi, que alterou o balanço para o próximo dia 15 de junho. E a CVC, pessoal, que tinha, né, já tinha vários problemas, mas tinha encontrado indícios de erro de contabilização de valores no balanço de 2019, ainda não anunciou os resultados de 2019 auditados. Eles deixaram uma data em aberto, mas falaram que pretendem apresentar até o próximo dia 31 de julho. E falando de empresas aqui, pessoal, muita gente nos perguntando a respeito de Via Varejo, de oferta de ações de Via Varejo, privatização de Copasa, alta de PetroRio e os inquéritos do IRB. Tá? Eu fiz um vídeo no sábado falando do IRB, da PetroRio, que foi um dos destaques de alta do mês de maio, e também fiz um vídeo na semana passada falando da oferta de ações de Via Varejo, a possibilidade de privatização da Copasa e também os inquéritos do IRB. Então vocês dêem uma olhadinha só para não ter que comentar aqui de novo e o vídeo ficar meio repetitivo. Só vocês darem uma olhadinha nos vídeos, tá? Em relação ao setor elétrico, pessoal, na semana passada eu tinha comentado que sairia um plano para ajudar o setor elétrico, mas a gente não tinha ainda ideia de valores, tá? Ainda não foram apresentados maiores detalhes dessa operação, mas ela deve ser uma operação formada aí por um sindicato de bancos e comandado pelo BNDES, né? Segundo a Reuters, a ANEEL definiu para a operação de socorro ao setor elétrico um valor teto aí que seria na casa de 15,6 bilhões de reais, né? Só para vocês terem uma ideia, a inadimplência do setor elétrico no setor de distribuição de energia do período do dia 18 de março até o dia 17 de maio foi de 10,16%. No mesmo período do ano passado era 2,4%. O impacto financeiro estimado para as distribuidoras é em torno aí de 5,5 bilhões, sendo 3,2 referentes a essa questão de inadimplência, né? Então o setor de distribuição, como a gente já tinha comentado algumas vezes, deve ser o segmento que vai sofrer mais aí do setor elétrico. A Minerva informou que a unidade de Palmeiras de Goiás, em Goiás, né, foi habilitada para exportação de carne na Tailândia, né? Lembrando que é um país aí que tem mais de 70 milhões de habitantes e essa unidade aqui tem capacidade para abate de mais de 2.000 cabeças de gado por dia, né? O setor de proteína e continua bem posicionado, né? Tivemos também aqui a Ambipar, pessoal, que é uma empresa de gestão ambiental que retomou o plano para abertura de capital, né? Eles tinham feito o registro em fevereiro, acabaram suspendendo em função da questão do coronavírus e vão pedir reanálise agora na CVM, né? Tomara que as outras empresas que suspenderam também volte. Nós tivemos a JHSF anunciando a aquisição por 3 milhões de reais da Casa Fazano, que oferece serviços de buffet em todo o território nacional. Temos também a Centauro, né, pessoal, que vai fazer uma emissão de ações. A Centauro, que é do grupo SBF, vai fazer uma emissão de ações ordinárias que vai chegar a mais de 900 milhões de reais. Considerando os valores de sexta-feira, pode chegar a 950, 960 milhões de reais. E o período de reserva termina no próximo dia 2 de junho. A Marfrig, né, anunciou... A Marfrig e a empresa de nutrição americana ADM anunciaram uma parceria para a criação da Plant Plus Food. É
é uma joint venture que vai atuar na produção e comercialização de produtos de base de vegetal. A Marfrig vai ficar com 70% dessa nova companhia e vai ser responsável pela produção, venda e distribuição, e a ADM vai ficar com 30% da empresa. A expectativa é que eles atuem no mercado de food service voltado para alimentação fora do ar, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América do Sul. Lembrando que eles já atuaram junto, né, no desenvolvimento de produtos. Os hambúrgueres vegetais do Outback e da Burger King já foram feitos pela essa parceria da Marfrig com a ADM. Já a Rumo, né, pessoal, teve a concessão da malha paulista rodoviária, né, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou essa prorrogação da concessão. A renovação vale até 2058, a outorga ser paga de 2,9 bilhões e os investimentos chegam a casa aí de 6 bilhões de reais. Já era uma notícia esperada, mas bastante positiva aí para Rumo. Já a Guararapes foi outra empresa que conseguiu a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né? Conseguiu esse crédito tributário aí que vai ficar na casa de 140 milhões de reais, como semana a semana a gente vem falando aí de várias empresas que vêm conseguindo. Boas notícias para a Fleury, né? O grupo Fleury informou que desenvolveu por meio da sua área de pesquisa e desenvolvimento um novo teste inédito no mundo para a Covid-19. Esse novo teste é baseado no método de proteômica. Método de proteômica já está disponível por meio dos segmentos laboratório de referência para hospitais, laboratórios e clínicas em regiões distantes dos grandes centros do país. Notícia positiva aí para Fleury. Petrobras também, notícias da empresa, né? A Petrobras concluiu a emissão de 3,2 bilhões de dólares em dívida no mercado externo por meio da sua subsidiária, a Petrobras Global Finance, né? A empresa reforçando seu caixa, e foi interessante notar a boa aceitação pelos papéis de dívida da Petrobras no mercado externo. A gente tinha dúvida se a Petrobras ia colocar esses papéis de maneira mais tranquila e esse processo foi bastante facilitado. Além disso, a Petrobras informou que finalizou a venda da totalidade da sua participação em 7 campos de produção terrestres localizados na bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Tá? A operação foi concluída com pagamento de 676 milhões de reais. A Petrobras é outra empresa que a gente espera, à medida que as coisas comecem a voltar ao normal, ela volte a vender os ativos, especialmente a parte das refinarias, né? E para a gente finalizar, pessoal, a Taurus anunciou uma joint venture e a empresa informou que assinou um memorando de entendimentos com uma importante empresa brasileira do ramo automotivo. Não foi informado quem é essa empresa, tá? Mas que atua aqui no Brasil, visando a constituição de uma joint venture para fabricação de acessórios para armas leves. Eles têm até o próximo dia 30 de setembro para concluir esses estudos de viabilidade e ver se essa joint venture vai ir para frente ou não. Vamos ver se eles informam mais detalhes aí nos próximos meses, incluindo quem é essa empresa aqui que eles devem informar a joint venture. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, né? Como sempre, desejo aí uma ótima semana a todos. Vou deixar para vocês aqui a parte dos nossos produtos, também para quem quiser conhecer, a parte das recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as nossas recomendações de longo prazo, tem carteira de dividendos, small caps, crescimento, carteira internacional, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do nosso produto Invista em Ações, Top Fundos e Top Renda Fixa, que é para quem quer montar carteira diversificada de investimentos, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Long Short, também tem as recomendações de Invista em Ações, e o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar todos os nossos conteúdos grátis, blog e relatórios grátis, onde tem aquele relatório que eu comentei dos resumos de resultados, lista do Telegram, podcast e todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Um abraço a todos e até mais.